Olá pessoal, meu nome é Danilo Fuster, vou dar o conteúdo de recursos humanos para o concurso de assistente de gestão de políticas públicas da Prefeitura de São Paulo. Sou formado em gestão de políticas públicas pela USP. Hoje também faço mestrado na Universidade Federal em gestão de políticas e organizações públicas. Profissionalmente sou assistente de gestão de políticas públicas da Prefeitura de São Paulo. Então, para vocês, vamos começar a pensar o que é o recursos humanos. A aula 1 será, afinal, o que é servidor público. Vamos tentar desconstruir aquela ideia do funcionário público. Vamos ver o que o direito administrativo define como servidor público. Então, primeiramente, são agentes públicos, né? Tudo convencionou a denominar os recursos humanos no setor público. Então, os agentes públicos são todas as pessoas que prestam serviço ao Estado e as pessoas jurídicas da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Então, veja, primeiro, agente público é todo mundo que está prestando algum tipo de serviço dentro do Estado. Mas observe que isso não é o servidor público. Por quê? Dentro da categoria de agente público, nós temos outras 3 categorias, 3 subdivisões, que são os agentes políticos, aí sim, os servidores públicos e particulares em colaboração com o poder público. Vamos ver cada um deles com mais cuidado. Primeiro, o agente político. Tem algumas palavras-chave que vocês têm que lembrar. O que é o agente político? É aquele detentor de cargo eletivo. Então, para você fixar esse conceito, lembre-se, quem detém um cargo eletivo, o que é o eletivo? Que passou por uma eleição. Então lembre, o prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, ele está hoje em um cargo eletivo, então ele é um agente político, mas, olha lá, eleito por mandatos transitórios, porque o agente político ele vem, ganha a eleição, ganha o processo, né, de participação, do voto, ele é eleito, fica um tempo e depois sai. E isso também se aplica ao poder legislativo, os vereadores, deputados estaduais, deputado federal, senador, são pessoas que detêm um cargo eletivo. Ele passou por um processo de eleição. Mas além disso, então para fixar, detentor de cargo eletivo, agente político. Além disso, os seus secretários também são, ou ministros de Estado. A primeira linha, né, o primeiro escalão de todo o governo, secretário municipal, chefe de gabinete, secretário estadual, eles são agentes políticos. Eles não são servidores públicos. Então, agente político é o detentor de cargo eletivo e os seus secretários. O primeiro escalão da administração. Agora, vamos entrar, afinal, o que é servidor público? Então, são pessoas prestadoras de serviço ao ente estatal, que mantêm um vínculo, né, com a administração, de onde decorre correspondente remuneração. Isso é importante frisar, que fique claro para vocês, decorre correspondente remuneração paga pelos cofres públicos. Por quê? Voluntário não tem remuneração, então ele não vai se enquadrar nessas categorias de servidor público. Então,
para ser servidor público, ele tem que ter um vínculo de trabalho, um vínculo laboral, ele tem que ter uma remuneração sempre paga pelos cofres públicos. Não pode ser pago por uma terceirizada. Então, um prestador de serviço contratado por uma empresa terceirizada, ele não é um servidor público. Por quê? Ele não tem um vínculo de trabalho com a administração e nem é pago por ela, é pago por uma empresa privada. Então, porém, aí no conceito de servidor público é um guarda-chuva. Abaixo dele, nós temos os servidores estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários. Vejam, são vários conceitos, um vai abrindo outros. Depois nós temos um slide resumindo todos eles, para vocês fixarem. Então vamos lá. O servidor público tem vínculo com a administração e tem sua remuneração paga pelos cofres públicos. Porém, o servidor público tem 3 categorias: o servidor estatutário, o empregado público e o servidor temporário. O que é um servidor estatutário? São aqueles que ocupam um cargo público, cujo vínculo laboral com o ente estatal é regulado por estatuto próprio. Hoje a Prefeitura de São Paulo tem um estatuto próprio, a Lei 8989 de 1979. O estatuto que vai regulamentar, né, o vínculo de trabalho do servidor para com a administração. Vai estar lá seus direitos, seus deveres, tudo específico dentro de uma lei. Então, são aqueles que ocupam cargos públicos e cujo vínculo laboral com o ente estatal é regulado por estatuto. Instituídos na forma de lei específica, admitidos na forma do artigo 37, inciso 2º da Constituição. O concurso que vocês estão prestando, do assistente de gestão de políticas públicas, é um cargo público vinculado da Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo, administração direta, então é um servidor estatutário. Vocês serão servidores estatutários. Vocês não estarão seu vínculo de trabalho não está vinculado à CLT. Vocês não terão registro na carteira. Por quê? O seu regulamento, né, o seu vínculo é junto ao estatuto. Então, exemplo, Guarda Civil Municipal, auditor fiscal, o assistente de gestão de políticas públicas, cargo vinculado à administração direta, também é estatutário, por obrigação. Os empregados públicos são todos os titulares de emprego público. Então veja, um é servidor público, estatutário, o outro emprego. A palavra emprego está na CLT. Então, quem trabalha para a administração indireta está vinculado ao regime jurídico da CLT. Então, quem trabalha no Banco do Brasil, Petrobras, Metrô, que são órgãos da administração indireta, eles estão vinculados à CLT. Então, eles não são servidores, eles são empregados. Eles têm registro em carteira, recolhimento do fundo de garantia, porque a CLT traz essas obrigações. Para o estatutário, não. Quem vai trazer quais são as obrigações e os deveres, os direitos, as vantagens, é o estatuto, que é uma lei própria. Agora, nós temos os servidores temporários ou
contratado por tempo determinado. A Constituição diz que é para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Diante, coloquei alguns exemplos. Médicos, professores. O que é isso? Você veja quanto tempo demora para realizar um concurso público. Veja quanto tempo vocês, candidatos, se inscreveram, vão realizar a prova, até chamá-los. Isso demora muito tempo. Sem contar que antes da publicação do edital tem todo um trabalho interno da própria administração pública. Só que, pensa comigo, de repente tem uma calamidade pública, tem um surto de alguma doença. Aí, imagina você fala, ocorreu uma calamidade pública, estamos precisando de médicos. Aí tem que abrir concurso. Mas não, ia demorar muito tempo, só que você precisa de algo imediato. Nesses casos, a Constituição permite que você contrate alguns profissionais de uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Teve uma calamidade pública, precisamos imediatamente de médicos. Você abre uma seleção, contrata esses médicos, depois que passar esse período da calamidade pública ou do surto de uma doença, você desliga esses servidores. Por quê? Foi para atender uma necessidade temporária. Não pode ser permanente a estadia desses contratados dentro da administração pública. Então, professor, ou tem professor para dar aula, ou não tem. Não tem como você falar, não, ó, alunos, espera que nós vamos abrir concurso para professor, daqui 6, 8 meses vocês terão. Não, precisa de professor imediatamente. Então, contrata-se de forma temporária esses professores para sanar esse problema de forma imediata, enquanto você abre concurso para contratar eles de forma permanente, abre uma outra seleção. Mas, veja, é para necessidade temporária e de interesse público, não pode ser para qualquer coisa. E tem também uma outra categoria, que são os particulares em colaboração com o poder público. Quando vocês são convocados para serem jurados, né, ou para ser mesário em uma eleição, vocês estão prestando um serviço, né, para a administração pública, para toda a sociedade, porém, os particulares, eles não têm vínculo empregatício, podem ter com ou sem remuneração. Mesário, ele não tem vínculo, você não tem vínculo com o tribunal eleitoral. Você também não tem remuneração, você apenas presta um serviço ao Estado. Primeiro, temos os delegados de serviços públicos, então, serviços de cartório, leiloeiro, tradutores oficiais, eles prestam um serviço ao Estado, não têm vínculo, esses podem ou não ter remuneração. O leiloeiro, ele presta o serviço, realiza o leilão, depois encerra seu vínculo, encerra seu serviço. Ou mediante requisição, nomeação ou designação. Então, são agentes destacados para o exercício de funções públicas relevantes. Aí veremos os jurados, convocados para a prestação de serviço militar. Então, o garoto, com 18 anos, foi se alistar, foi convocado para prestar serviço militar. Ele vai trabalhar
no Exército, ele vai prestar um serviço junto ao Exército, só que ele vai ter remuneração, mas ele não tem um vínculo empregatício. Ele faz seu alistamento, presta o serviço militar, depois vai se desligar. Então veja, são particulares em colaboração com o poder público. Ele não fez um concurso público, ele não está dentro de um cargo público, ele só está prestando um serviço. Então, é de forma temporária também. Agora, uma coisa importante é a função pública. O que é a função pública? É a atribuição ou conjunto de atribuições que a administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados servidores para execução de serviços eventuais, sendo remunerada por tal. Então, palavras que vocês têm que lembrar: execução de serviços eventuais, sendo remunerada por tal. Então, um exemplo mais fácil para vocês memorizarem isto é o processo seletivo do IBGE. O processo seletivo do IBGE era para contratar, né, em caráter temporário, a contratação da função de recenseador. Veja, a cada 10 anos é realizado o censo no Brasil. O IBGE não precisa contratar um recenseador e depois ficar com ele 10 anos esperando o próximo censo. Não, ele contrata de forma temporária para um serviço eventual, ou remunera pela prestação de serviço. Acabou o censo, né, realizado pelo IBGE, ele é desligado e a vida segue. Mas a função pública não é um cargo público. Todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo. O que isso quer dizer? Professor, o assistente de gestão de políticas públicas, na lei de criação desse cargo, procurem lá, vocês verão todas as atribuições previstas para ele, todas as funções que ele desempenhará dentro da administração pública. Então, o cargo ele tem que vir com função, mas você pode ter uma função que é eventual, que não necessariamente é um cargo. Recenseador é uma função, não há um cargo. Então, eu coloquei aqui um trecho do edital do IBGE que mostra isso, ó, a serem contratados em caráter temporário. Então, segue isso daqui, serviços eventuais, em vagas para função de recenseador e não para o cargo de recenseador. Então, no concurso, se cair o cargo de assistente de gestão de políticas públicas, quais são as funções? Aí você vai dizer que as funções são segundo a lei de criação, que estão lá previstas na lei. Pode ter função sem cargo? Pode ter a função de assistente de gestão de políticas públicas sem o cargo de assistente? Não, não pode. Todo cargo tem função, mas tem função que é eventual, que não necessariamente precisa de cargo. Agora, para fixarmos essa ramificação do que é servidor público, vejamos, primeiro, os agentes públicos, que é aquele grande guarda-chuva que tem as 3 categorias abaixo. Agentes políticos, o que são? Detentores de cargos eletivos, chefe do executivo, o legislativo, o primeiro escalão do executivo, secretários.
particulares em colaboração, não tem vínculo e pode ou não ter remuneração. Os servidores públicos, que também é uma categoria ampla, abaixo deles, né, dessa categoria, o servidor estatutário. O que é o servidor estatutário? Ele tem um estatuto próprio. O estatuto é uma lei que vai especificar os direitos e deveres desse servidor. O servidor temporário, contratado de forma temporária para atender uma necessidade imediata e de interesse público. O empregado público é aquele que tem seu regime de trabalho regulado pela CLT, que são os empregados da administração indireta. Agora vamos ver tudo isso em uma questão de concurso. Primeiro, o conceito de agente público. Não, então, no dia da prova você grifa. Não, é coincidente com de agente político. Então, o que é a diferença do agente público que não coincide com o agente político? Letra A. Os particulares que atuam em colaboração com a administração, embora no exercício de função estatal, não são considerados agentes públicos. Todos aqueles que exercem função estatal em caráter transitório, sem vínculo com a administração, não são considerados agentes públicos, e sim agentes políticos. Letra C. Apenas os ocupantes de cargos, empregos e funções na administração pública podem ser considerados agentes públicos. São exemplos de agentes políticos os chefes do executivo e seus auxiliares imediatos, assim entendidos, ministros e secretários. E os detentores de mandato eletivo são os únicos que se caracterizam como agentes políticos. Então, veja, agente público não é coincidente com agente político. A resposta correta é a D. Por quê? São agentes políticos, os chefes de executivo, seus auxiliares imediatos, secretários, chefes de gabinete, assim entendidos como ministros, secretário. Então, os particulares que atuam em colaboração. Então vamos lá. Letra A. Os particulares que atuam em colaboração com a administração não são considerados agentes públicos? Não. Agentes públicos, o particular ele está sob o guarda-chuva do agente público. Então, está correta. Todos aqueles que exercem função estatal em caráter transitório, sem vínculo com a administração, não são considerados agentes públicos, e sim agentes políticos. Não. Sem vínculo com a administração pública, o agente político tem vínculo, por isso está errado. Apenas ocupam cargos de emprego em funções da administração pública, podem ser considerados agentes públicos. Não, acabamos de ver que os particulares que atuam em colaboração, né, o mesário, ou o recenseador do IBGE, que tem uma função, não apenas os ocupantes de cargo. Os agentes políticos podem ter mais gente. Então, não está correta, porque os agentes políticos também fazem parte dessa galera. E os detentores de mandato eletivo são os únicos que caracterizam agentes políticos. Não apenas os detentores, os auxiliares imediatos, conforme questão anterior, também colaboram, também são considerados agentes políticos. Próximo. O mesário convocado para as eleições gerais de 2014 podem ser classificados como empregado público, agente público, particular em colaboração com a administração pública,
agente político, servidor público lato sensu. Mesário, então lembre-se, ele não tem vínculo, é transitório, ele é empregado? Não. A resposta é um particular em colaboração com a administração pública. Os cargos públicos, então, são um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional. Então, o cargo de assistente de gestão de políticas públicas, ele foi criado em lei e está previsto na estrutura organizacional da Prefeitura de São Paulo. Então, a Constituição diz: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei. Então, os cargos públicos são preenchidos, acessíveis aos brasileiros. Se o ente, a Prefeitura de São Paulo, o Estado de São Paulo, tem uma lei que também permita estrangeiros, também pode. E o que é importante, que preencham os requisitos estabelecidos em lei. O que isso quer dizer? O assistente de gestão de políticas públicas, ele pede como requisito a conclusão do ensino médio. Se você não tem o ensino médio completo, você não vai atender o requisito estabelecido na lei. Você não pode ingressar neste cargo. Se você presta um concurso de cargo de nível superior, você precisa ter a conclusão do seu ensino superior. Se você não tem como preencher, não ingressar neste cargo. Aí nós temos os cargos efetivos. Esses sim podem vir a adquirir a estabilidade, né, que prevê a Constituição, mas o provimento pressupõe aprovação em concurso público. Né? Nem pressupõe, é obrigatório para o provimento desses cargos efetivos aprovação de concurso público, de provas ou provas e títulos. Então, o cargo de assistente de gestão de políticas públicas é um cargo efetivo, é estatutário, você adquire estabilidade. Então, para você ingressar nele, você precisa passar em concurso público. Tem os cargos em comissão. Esse é de livre nomeação e exoneração. Não precisam passar por concurso público. Eles se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, cargo efetivo, precisa passar por concurso público, de provas ou provas e títulos. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Não tem concurso público, mas eles só podem ter a atribuição de direção, chefia e assessoramento. Você não pode ter cargo em comissão de professor, de médico, você não pode, apenas de direção, chefia e assessoramento. Então, função de confiança é semelhante aos cargos em comissão, também se destinam à direção, chefia e assessoramento, porém, a diferença deles para o cargo em comissão, que para ocupar uma função de confiança, você tem que já ser servidor público, você já deve possuir um cargo efetivo. Vocês ingressam como assistente de gestão de políticas públicas e venham ocupar um cargo de direção. Vocês estarão ocupando uma função de confiança, porque o cargo efetivo também pode ocupar cargos em comissão. Eles ocuparão uma função de confiança, porque tem, para o provimento da função de confiança, você já tem que possuir um cargo efetivo, não pode ser alguém de fora da administração. E
os cargos vitalícios, cujo provimento se dá em caráter definitivo com elevado grau de segurança do vínculo. Então, entende-se que alguns tipos de cargo precisam de uma segurança maior. Então, são os cargos de magistrados, promotores de justiça, a nomeação direta de membros de tribunais de contas, ministros dos tribunais superiores, desembargadores. Por quê? Como eles são do judiciário, eles têm uma pressão política maior, o cargo dele é vitalício. Ele só vai perder o cargo mediante processo judicial transitado em julgado. De outra forma, ele não perderá o cargo. Então, criação de cargo. Criação de cargo do executivo tem que ser a minuta tem que ser criado em lei, sempre de um projeto do executivo. Não pode um vereador propor a criação de cargo, isso não pode. Então, a criação de cargo, bem como a fixação das suas respectivas remuneração, se dá por lei votada no legislativo, mas de iniciativa do Poder Executivo. Então, o chefe do executivo vai mandar o projeto de lei para o legislativo, que aprovará ou não. Mas não pode um vereador, um deputado ou um senador propor aumentos salariais, criação de cargo, esse tipo de coisa. É sempre de iniciativa do Poder Executivo. Extinção dos cargos, geralmente também se faz por lei, mas se não tem ninguém ocupando este cargo, ele estiver vazio, pode ser mediante decreto. O Poder Legislativo ele tem uma autonomia para criar, transformar ou extinguir os cargos, empregos e funções que ele organiza. Então, se cair no concurso perguntando, e o Legislativo, ele tem autonomia própria, ele cria carreiras próprias, estabelece remunerações, tudo com autonomia dele. Acumulação. Isto é importante também, sempre cai em concurso, que é artigo 37 da Constituição Federal. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver. Então, vamos marcar aqui. Exceto quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso disposto no inciso A, de 2 cargos de professor, B, a de um cargo de professor e outro técnico científico, C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. O que isso quer dizer? Para você acumular 2 cargos públicos, você só pode acumular se for de 2 cargos de professor, ou um professor e outro técnico ou científico, ou 2 cargos privativos de profissionais da saúde. Você não pode acumular 2 cargos técnicos, você não pode acumular 3 na área da saúde, não pode, no máximo 2, desde que seja 2 cargos de professor, ou um sendo de professor e o outro técnico, ou 2 da área da saúde. Se você acumula cargo diferente do que permite a Constituição, do que está descrito aí, você aplica abaixo. A proibição de acumular estende-se a emprego, funções e abrange autarquias, fundações. Então serve para a administração
pública direta, indireta, para todo mundo. Se você tem um cargo no Estado e outro na Prefeitura, há um acúmulo. Se você tem um governo federal e agora com a Prefeitura de São Paulo, há o acúmulo, porque a Constituição estabeleceu que se aplica para a administração direta e indireta. Entrando na reta final dessa aula, competência organizacional, isso é muito importante também. A organização, né, administrativa do Brasil, ela dá autonomia para cada ente. Todos são autônomos. O que isso quer dizer? Cada ente federal, prefeitura, o Estado, a União, ela tem autonomia de regular, de disciplinar a área de recursos humanos de forma autônoma. Um exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo não se aplica para os servidores públicos da Prefeitura de São Paulo. Cada um regulamenta o seu. Não há gerência de um ente com o outro. Então, em um pode ter um determinado direito e no outro não. Pode ter um dever e no outro não. Então veja, os cargos. Tem um cargo de assistente de gestão de políticas públicas na prefeitura, não tem na prefeitura X, na Y, e assim por diante. O plano de cargos de um não é o mesmo do outro. Então, cada ente tem autonomia para regular, disciplinar a sua área de recursos humanos. Então, as normas federais não alcançam os servidores estaduais, distrital e municipais. Aí, salvo quando a norma tem caráter nacional. O que isso quer dizer? A lei de improbidade administrativa. Ela é uma lei federal, mas se aplica a todos que estão no município, nos estados, no distrito ou na União. Ela tem um caráter nacional. Agora, se é uma lei que cria uma gratificação, ela não tem caráter nacional, vai ser apenas daquele ente. Não se aplica a outro. Então, portanto, atendidas as disposições constitucionais federais, as normas nacionais e as de sua lei orgânica têm liberdade para organizar seu pessoal. Cada ente, a Prefeitura de São Paulo, pode regulamentar a sua área de recursos humanos como bem entender. Ela tem autonomia institucional. Bom, pessoal, essa foi nossa primeira aula de RH. Nos vemos na próxima. Obrigado.